ímpio, perverso, associado do diabo, blasfemo e ateu. Esses são alguns qualificativos ali que os contemporâneos de Spinoza deram a esse filósofo do século XVII, e de fato ele escreveu muitas coisas contrárias à compreensão tradicional de religião, de milagres, de profecia, da sacralidade da Bíblia e de diversos outros assuntos que eram muito delicados ali no período e são, em certa medida, também bastante delicados até hoje. Mas o Spinoza não aceitava nenhum desses adjetivos, ele resistia fortemente a essa impressão que as pessoas tinham dele e inclusive devolvia todas essas maldições, né, de volta ali para as pessoas que estavam lançando isso sobre ele e dizia que ele, na verdade, defendia a verdadeira religião contra a falsa religião que essas pessoas que o acusavam defendiam. E, inclusive, mesmo com a atitude crítica de leitura da Bíblia que o Spinoza tinha, ele dizia que a Bíblia poderia sim perfeitamente ser chamada de a Bíblia Sagrada. Mas para entender isso e para entender o que Spinoza entendia como verdadeira religião, a gente tem que antes entender a divergência que havia nessa compreensão dele em relação à da maioria dos seus contemporâneos. E para iluminar esse ponto, assim, tem uma citação do Spinoza que eu acho que é fantástica, que está presente no Tratado Teológico Político, na qual ele diz o seguinte: inúmeras vezes fiquei espantado por ver homens que se orgulham de professar a religião cristã, ou seja, o amor, a alegria, a paz, a continência e a lealdade para com todos, combaterem-se com tal ferocidade e manifestarem cotidianamente uns para com os outros um ódio tão exacerbado que é mais fácil reconhecer a sua fé por estes do que por aqueles sentimentos. De fato, há muito já que as coisas chegaram a um ponto tal que é quase impossível saber se alguém é cristão, turco, judeu ou pagão, a não ser pelo aspecto exterior do corpo e pelo vestuário, ou por frequentar esta ou aquela igreja, ou finalmente porque é adepto desta ou daquela opinião e costuma jurar pelas palavras deste ou daquele mestre. Quanto ao resto, todos levam a mesma vida. Nessa passagem, acho que é muito claro essa distinção que Spinoza faz entre uma religião que ele considera exterior e uma religião que ele considera interior. Uma religião que tem a ver com a arquitetura dos prédios que você frequenta, as roupas que você veste, o vocabulário que você usa, e uma religião que tem a ver com a forma como você vive, a forma como você trata as outras pessoas, a forma como você trata a totalidade, né? Ou Deus, ou a natureza, como Spinoza dizia. E o que o Spinoza vai chamar de verdadeira religião é exatamente essa segunda coisa, né? Essa religião interior. E o que ele vai chamar de religião vulgar são muitos aspectos dessa religião exterior, das coisas, das cerimônias associadas à piedade, mas que em nada efetivamente transformam a vida da pessoa, segundo Spinoza via ali no comportamento das pessoas com as quais ele vivia, ali na Amsterdã do seu tempo, que era de fato muito diversa culturalmente, mas que ele observava que essa diversidade cultural, essa diversidade religiosa, não implicava muito, de fato, no comportamento ali de cada uma dessas comunidades. Ou até, pelo contrário, poderia ser prejudicial, como a gente vai ver na sequência aqui do vídeo. Então, para elaborar um pouco como que o Spinoza via essa falsa religião, essa religião vulgar, a gente já fez um vídeo falando sobre a origem da religião segundo Spinoza, no qual ele fala que muitas das características que essa religião externa tem são decorrentes de ansiedade e de ignorância, né? E que cada povo, de certa forma, diante das dificuldades da vida e tentando exercer algum tipo de controle sobre o seu cotidiano, né? Sobre o seu destino, acabaram inventando ali uma série de superstições, sacrifícios, esse tipo de coisa, que nada tem a ver com a causa real dos problemas delas, né? Mas isso a gente já falou naquele vídeo. Aqui eu vou focar em outro aspecto que o Spinoza desenvolve bastante no Tratado Teológico Político, que é o conflito ali, a distinção entre a circunstancialidade e o excepcionalismo da falsa religião, e do outro lado, a eternidade e a universalidade da verdadeira religião. Então, o que é essa circunstancialidade e esse excepcionalismo da falsa religião, né? Para o Spinoza, muitas das tradições religiosas, por exemplo, o cristianismo ou o judaísmo, eles surgem em contextos específicos e eles lidam originalmente com problemas específicos daquelas condições geográficas, políticas, aquele momento de comunidades específicas. Então essas religiões elas se desenvolvem de forma circunstancial, elas criam regras,
criam crenças, dogmas, ideias, soluções para problemas que estão ligados a uma realidade imediata dessas populações que desenvolvem essas tradições e que, portanto, não podem ser aplicadas universalmente. Um exemplo que o Spinoza oferece dessa questão é a Torá, que para ele é principalmente um código de direito civil ali, forjado por Moisés, a partir do momento em que a população que o cercava entrega o seu direito pessoal ali seguindo ali as teorias contratualistas sobre a origem e a legitimidade do Estado, né? Mas isso aí a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui. Mas basicamente o povo sai do Egito, onde eles tinham um soberano que era o faraó, e a partir do momento em que eles saem do Egito, eles têm que firmar um novo contrato social ali, umas novas regras sociais para a comunidade não destrambelhar para o caos, e a expressão desse contrato social é justamente as leis que são descritas ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, aquelas leis não deveriam ser tomadas como universais, como aplicáveis à humanidade inteira, aplicáveis a qualquer momento da história. Não, aquilo ali foi algo providenciado para dar conta da situação daquele contexto específico, né? Então as leis, os mandamentos, os rituais, as cerimônias que procedem desse acordo são circunstanciais, né? Não devem ser forçados sobre outros povos e outros contextos da história. E assim, para o Spinoza, isso aí não tem nenhum problema, né? Moisés ter promulgado essas leis aí em nome de Deus é algo, inclusive, que ele considera bastante positivo, porque sem leis o povo viveria numa situação bem pior, que seria o estado de natureza, né, que deve ser remediado justamente pelo ordenamento ali que um contrato social traz. O problema para o Spinoza é que muitas vezes as comunidades que estão submetidas a essas leis, a esses ritos, a essas cerimônias, não percebem a circunstancialidade da sua situação. Elas acreditam que aquilo é eterno, necessário, universal, né? Eles não reconhecem o caráter humano das definições nas quais eles vivem, mas sim atribuem a essa situação um caráter divino, né? De que essas leis, esses ritos, essas cerimônias procedem de Deus e não poderiam ser diferentes, e os povos que vivem de forma diferente estão errados. O que vai entrar no ponto do excepcionalismo, que o Spinoza acreditava que era uma das características mais negativas dessa religião vulgar, né, dessa falsa religião, que é a crença de que apenas o meu povo, apenas as pessoas que praticam o que eu pratico, o que pensam o que eu penso, é que estão certas. Só um povo é que é santo ou eleito de Deus, ou seguem o profeta verdadeiro e coisas desse tipo. E esse excepcionalismo, por Spinoza, ele está na raiz ali da intolerância religiosa, dos conflitos que ele testemunhava durante a sua própria vida, de perseguição religiosa, de guerras religiosas. E se esses elementos chamados de religião pelas pessoas que acusavam Spinoza levavam a uma vida violenta, intolerante, destrutiva, bélica o tempo inteiro, né, sem paz nem de espírito, nem de corpo, nem de nada, isso não poderia ser a verdadeira religião. Para o Spinoza, a verdadeira religião era exatamente o oposto disso, né? Ele acreditava que verdadeira religião era pura e simplesmente a vida justa e amorosa, uma vida que seguia ali a justiça e que prezava pelos outros, né? Ou seja, caridosa, altruísta. E para ele, né, esse núcleo bastante minimalista assim, da verdadeira religião, que é justiça e amor, era algo que se poderia encontrar em absolutamente todas essas diversas religiões, esses diversos nomes, né? Cristianismo, islamismo, judaísmo, etc. E, portanto, era algo universal, né? Todo e qualquer povo que já viveu na face da Terra em qualquer momento histórico, poderia chegar à conclusão de que a melhor forma de se viver, né, a verdadeira forma de vida, como Spinoza diz, é a vida justa e caridosa, é a melhor forma de participar de uma sociedade e que permite às pessoas florescerem, né, desenvolverem os seus potenciais, alcançarem ali a beatitude, como Spinoza diz, que está relacionada justamente à paz de espírito, né, que traz a vida justa e amorosa. E aquela questão que eu disse que Spinoza considerava que a Bíblia poderia sim ser chamada de sagrada, né, tem a ver justamente com isso, que apesar da beatitude, da vida justa e caridosa, né, da verdadeira religião, poder ser alcançada única e exclusivamente pela razão, a pessoa, se tiver o tempo necessário, as possibilidades necessárias, vai chegar à conclusão de que a melhor forma de vida é essa, ele considera também que nem todas as pessoas vão chegar a essa conclusão sozinhos, né? Filosoficamente, racionalmente. Então ele acredita que há
atalhos, de fato, perfeitamente legítimos para se chegar a essa conclusão, que é, na verdade, você não chegar sozinho a ela, mas você ser ensinado a respeito dela, por exemplo, por algum livro como a Bíblia. E é exatamente nesse sentido que o Spinoza vai dizer que a Bíblia pode sim ser considerada sagrada a partir do momento em que ela pode, pela leitura, né, a pessoa lendo a Bíblia, pode ser inspirada, edificada, né, levada a viver uma vida mais justa e amorosa. Agora, essa qualidade de sacralidade da Bíblia nesse sentido depende da relação que as pessoas estabelecem com ela. Porque se uma pessoa lê a Bíblia e não se torna uma pessoa mais justa e amorosa, então a Bíblia não foi sagrada naquela situação. Né? A sacralidade ela depende da relação. Né? O Spinoza vai dizer que nada é sagrado ou divino em si, em sentido absoluto, mas apenas em relação à mente. Ou em outra citação também ele vai dizer o seguinte: a divindade da Escritura deve ser estabelecida unicamente por meio do fato de que ela ensina a verdadeira virtude. E aí, claro, né, não só a Bíblia é um caminho para essa verdadeira virtude. Outros livros, outras filosofias, outras tradições também podem inspirar uma pessoa para que ela seja mais justa e amorosa. E aí, nesse sentido, o Spinoza remove de fato a excepcionalidade da Bíblia como o único livro sagrado e vai dizer, por exemplo, que livros que ensinam e falam das coisas mais elevadas são igualmente sagrados, qualquer que tenha sido o idioma e a nação em que foram escritos. Ou seja, para ele, a verdadeira religião não depende das Sagradas Escrituras, ainda que a pessoa possa chegar a ela pelas ditas Sagradas Escrituras. Então, em resumo, né, o que é a verdadeira religião para Spinoza? É a vida justa e amorosa. Qualquer coisa que leve a pessoa a isso é sagrada e divina. Qualquer coisa que afaste a pessoa disso é profana e maldita, né? Ímpia. Então, nesse sentido, é que Spinoza vai dizer que aqueles ditos religiosos que ele via praticando perseguição, torturando, exilando pessoas, né? Executando pessoas por serem de crenças diferentes, por exemplo, não eram absolutamente religiosos. Enquanto que as pessoas que eram chamadas de ímpias, de malditas, blasfemas, etc., como ele mesmo, caso vivessem uma vida ética, eram perfeitamente beatos, né? Bentos. Mas assim, né, quem está acompanhando a série já sabe que esses argumentos não vão convencer muito os seus adversários e os livros dele vão ser de fato banidos em toda a Europa, ele vai ser maldito até o fim da vida por judeus, cristãos e toda sorte de tradições religiosas que o cercavam. Mas, apesar de tudo isso, o legado filosófico que ele deixaria seria monumental mesmo, afetaria, transformaria a história da filosofia de forma definitiva. E a gente vai falar então no próximo episódio, né, no próximo vídeo aqui da série, exatamente sobre isso, né, sobre a morte e a vida após a morte de Spinoza, né, o legado de Spinoza. Mas por enquanto é isso. Se você não é inscrito no canal ainda e se interessa por esse tipo de assunto, clique aí para se inscrever e receber as notificações dos próximos vídeos. E muito obrigado por assistir e até o próximo.